paciente, o que você vai descobrir, né, na consulta inicial? O paciente é candidato aos tratamentos Invisalign quando... Outra coisa, ele está apto a iniciar o tratamento agora ou ele vai precisar de tratamento clínico prévio? A terceira coisa que a gente tinha falado lá naquele nosso fluxograma é que vai se iniciar um pedido de tratamento pelo site lá do Meu EZ. No site, você vai ter a seguinte necessidade. Você preenche uma ficha cadastral usual com nome, CPF, telefone do paciente, pede para ele, vai perguntando a ele algumas perguntas da saúde dele, algumas importantes para nós, como o uso de alendronato, se ele tem a boca seca, se ele já fez radioterapia, enfim, coisas importantes que podem influenciar no tratamento com alinhadores. A gente faz também um checklist de diagnóstico da saúde oral dele, ajuda vocês a passar por vários pontos importantes, e aí sim o pedido do tratamento especificamente. No caso de lente, se ele quer um dente que cor que ele gostaria, no caso de alinhadores, se ele quer ficar com o corredor mais aberto, menos aberto, enfim. E, por último, se você faz a solicitação de exames pelo próprio Meu EZ. O paciente é candidato aos tratamentos Invisalign quando necessita de melhorias estéticas e ou funcionais, ok? Obviamente, se ele não está feliz ali com o sorriso dele, ele tem indicação. Ele só tem indicação se ele tem saúde oral, porém, os tratamentos com alinhadores eles podem ser feitos previamente a uma finalização protética. Então, por exemplo, esse caso aí, que é uma boca saudável, mas que o alinhamento não agradava a paciente. Então, a gente vai fazer o planejamento desse tratamento usando aqueles conceitos que eu falei para vocês anteriormente. Então, nesse caso, se vocês olharem, os incisivos centrais não estão em harmonia com a face do paciente. E a curva do sorriso, ela é boa, mas um lado está mais baixo que o outro. Então, o alinhamento tridimensional do arco está inadequado. E o corredor bucal, que os dentes têm uma grande inclinação para dentro da boca, era uma queixa da paciente e é uma queixa estética nossa. A gente tende hoje a levar o corredor bucal o maior que puder, obviamente sem estourar, né? Quer dizer, sem ele chegar a tocar o canto da boca. Os tratamentos Invisalign também podem ser parte de um tratamento de reabilitação, como eu falei com vocês. Então, assim, qualquer um que tenha um pouco de experiência com prótese sabe que esse desalinhamento gengival não leva a uma situação bonita. Imagina, você querer refazer essa guia anterior, pôr esses incisivos numa posição adequada e partindo dessa condição. É muito problemático. E o que é a vantagem dos alinhadores? Num caso como esse, não necessariamente, quer dizer, você precisa tirar o paciente do seu consultório para que ele vá ao ortodontista, não que é para ganhar mais ou ganhar menos, enfim. Às vezes é a própria praticidade do tratamento. Quer dizer, você vai mandar o cara para fazer a avaliação diagnóstica e já manda escanear. E desse scanner você pode fazer tanto um planejamento, né, que é para o mockup, ou você pode falar, não, eu vou fazer alinhador prévio para colocar esses incisivos numa posição melhor, e aí eu faço minhas coroas posteriormente, ou faceta, ou sei lá o que for, do tratamento que está ali dentro daquela reabilitação oral. Bom, se ele está apto a iniciar o tratamento ou necessita de tratamentos clínicos prévios. Por exemplo, o paciente tem que ser escaneado com a boca limpa, a gengiva saudável. E no caso das lentes, isso é crítico. Então, dependendo de como esteja a boca desse paciente, não adianta mandar escanear sem fazer uma limpeza adequada antes. Um tratamento periodontal, enfim. A outra coisa é que no caso de tratamentos com alinhadores, as coroas clínicas têm que estar íntegra. Você não pode escanear um cara cheio de dente quebrado, um monte de coisa assim,
que você não vai conseguir, obviamente, que o aparelho acople e que você consiga a movimentação, principalmente nesse dente que não está com a coroa íntegra. A outra coisa que, cuidado, não adianta mandar o cara escanear com um provisório e que não esteja cimentado com um cimento definitivo. Você até pode fazer um caso de alinhador com uma coroa provisória. Até porque um tratamento com alinhador é para ser uma coisa rápida. Mas lembre-se que ele tem uma tração difícil na hora da remoção. Então ele pode soltar, não só provisório, como aqueles pinos curtos, enfim. Tem que estar ligado nisso daí e talvez preparar o paciente para o uso do alinhador. Esse caso aí foi um caso muito interessante, que eu fiz a limpeza de um lado e mantive a boca como o paciente tinha chegado do outro lado. Reparem que se você vai fazer um estudo com alinhador ou com lente e esse paciente tem cálculo, obviamente que isso não é um estudo. Não adianta você enviar um caso desse para escaneamento sem o dente estar completamente limpo e liso, né? E a gengiva saudável. Bom, também dente preparado, provisório inadequado, você não vai ter movimentação sem os dentes estarem bem ancorados. Vou falar um pouquinho também, que isso você consegue saber e deve observar na consulta inicial, que é a indicação e a contraindicação dos tratamentos. Por exemplo, a ausência de dente, presença de implante ou próteses fixa, contenção fixa, não são contraindicações para o tratamento. O tratamento conjugado com lentes e alinhadores tem excelentes indicações. Não consideramos os terceiros molares para tratamentos. A gente sempre recomenda a exodontia dos terceiros molares, porque uma coisa que o alinhador faz muito bem é a distalização dos molares. Então a gente consegue ganhar muito espaço distalizando os últimos molares. E geralmente o siso, né, o terceiro molar, está ali para atrapalhar esse movimento. Dentes com coroas clínicas mais curtas, obviamente, não são boas indicações, não é uma boa indicação para alinhador. E uma outra contraindicação dos pacientes que têm doença periodontal, né? Cárie, já tinha acabado de falar da substância, né, da superfície do dente está íntegro. Lesões endodônticas ativas, lesões de mucosas ou lesões ósseas. E por último, ele é contraindicado para irresponsáveis. O mau uso, ele acaba. O texto aí está muito interessante. O mau uso acaba com o tratamento. Você não vai conseguir tratamento se o paciente, no caso do alinhador, não usar pelo menos 20 horas. Então a gente vê alguns casos aí, casos contraindicados para você mandar para o escaneamento, ali já com doença periodontal, nessa foto frontal, e sempre, né, na lingual dos dentes anteriores tem cálculo, e é bacana a gente tirar isso tudo, limpar isso tudo, e esperar um tempinho para a anatomia gengival se recuperar, para daí a gente poder escanear. Olhem esse caso, por exemplo, com os terceiros molares ali. É impeditivo, quer dizer, vocês então não fazem tratamentos para pacientes com terceiros molares? Gente, olha só, qualquer um que é formado em odontologia sabe que um caso como esse, a extração dos sisos está mais do que indicada. Isso vai ser um problema. Ou vai cariar o segundo molar, isso com certeza vai ser um problema. E se eu tiver que distalizar os molares inferiores, por exemplo, para ganhar espaço para resolver meu problema de apiamento anterior, eu não vou ter essa possibilidade. Então, quando a gente fala, vai ser sempre muito melhor os casos que não tiverem terceiros molares. E tem os casos também que é uma boca que precisa de um dentista, que precisa de tratamento. Então, assim, tem siso, tem dente quebrado, tem raiz fraturada, tem coroa clínica fraturada, tem lesão. Bom, aí para tudo, vamos tratar tudo isso daí, e com tudo isso daí tratado, aí sim, a gente vai escanear e vai fazer
o tratamento adequado para esse paciente. Bom, a gente agora chegou a hora da gente falar do meu EZ. Bom, para falar do meu EZ, o melhor é a gente mostrar aqui a tela do computador quando você acessa o meuez.com.br. Bom, a primeira tela que você vai ver é a tela de login. No meu caso, eu vou usar esse login aqui, que é um login semelhante ao login que o dentista vai receber. E aí ele vai botar lá o nome e a senha que a gente vai mandar para vocês. Ok? Eu vou colocar minha senha aqui agora. Bom, senha colocada, eu acessei e eu estou logado aí com o que vocês estão vendo, que é como dentista, né, credenciado e representante. Todo dentista credenciado pode ser um representante, ele pode vender tratamentos Invisalign, e aí isso faz parte de um outro treinamento. Bom, no dentista credenciado, ele vai aqui, a gente, como eu já havia falado anteriormente, a gente pode fazer isso por solicitação de placa ou solicitação de prótese. Nesse caso, eu vou clicar como uma solicitação de placa, que no caso são placas de alinhadores. Bom, para começar a experiência, né, do pedido de placa, a gente começa por aqui cadastrando o paciente. Então eu clico nesse mais aqui e vou ver o nome, vou colocar o CNPJ, o telefone, o celular, e-mail desse paciente, né? Uma vez finalizado, esse ID do paciente, você pode usar um ID que você queira já usar rotineiramente, o número que você tem no consultório, e daí você vai salvar. Obviamente aqui ele não vai deixar salvar porque eu não estou preenchendo. Bom, daí você vai colocar seu nome, né? No caso, eu vou ser o solicitante desse caso. Porque às vezes tem mais que uma clínica, a clínica tem mais que um dentista, enfim. E por isso que a gente pede para colocar o nome do dentista. Bom, em seguida, já passa uma área de campo não obrigatório, mas que seria muito legal, que é vocês mandarem aqui respostas, né, do questionário de saúde, se ele está tomando algum remédio, escrever aqui, coisas importantes como se ele tem alguma doença crônica, e se ele tem diabetes, né, hepatite, se tem alguma prótese no coração, né, se faz radioterapia ou fez radioterapia, enfim. São N perguntas e que seria muito bom para a gente que vocês respondam isso durante esse pedido de tratamento. Bom, em seguida vem o checklist diagnóstico, que você pode ajudar a gente, dizendo, eu acho que ele tem perda óssea generalizada, o biotipo gengival é delgado, a tensão, enfim. Isso ajuda no diagnóstico. Bom, feito o diagnóstico, você vai lá, vai escolher que tipo de tratamento. Nesse caso, então, a gente vai escolher aqui os alinhadores. E reparem que o alinhador, ele tem aqui selecionado se você está fazendo um primeiro escaneamento ou um segundo escaneamento. Ou um terceiro escaneamento, você vai conseguir ver aqui e precisa marcar o que você está fazendo. É o caso que eu estou mandando a primeira vez. Por exemplo, no caso de alinhadores, a gente escaneia a cada 10 alinhadores. Usou 10 alinhadores e escaneia. E aí, você precisa ir marcando aqui. Essa aqui é a área que você mostra mais ou menos, se você quer central asa de borboleta, você quer aumentar o corredor bucal, você quer aumentar a exposição dos incisivos anteriores e inferiores. Em seguida, se o paciente aceita a taxa, uma contenção, complemento de prótese, stripping. O complemento de prótese foi o que eu falei ainda há pouco, que é o caso do paciente que precisa ter um lateral muito pequeno e você já conversou previamente com o paciente, né? E aqui a descrição do tratamento. Então, alinhamento, mais correção da mordida cruzada. Enfim, você vai descrever o que você gostaria desse tratamento, ok? E aí,
Feito isso, você também pode falar dos objetivos do tratamento, né? O paciente gostaria, quais são os objetivos. Isso aqui é uma hora muito importante, que é a hora que você marca espaços, né, entre alguns dentes que tenham. Lembrando que o alinhador ele não mede, né, distâncias de 0,4 de milímetro. Então, tudo que for menor que 0,4 deve estar assinalado aqui, ok? Bom, e aí, escrito, né, todas as distâncias entre os dentes, você vem aqui para alguma restrição que você notou durante o tratamento. Higiene de baixa qualidade, hábitos parafuncionais. É legal você dar uma lida aqui e marcar qual tratamento aí seria, quer dizer, qual observação seria importante, né, para esse tratamento. Aí aqui agora chegou a hora de você escolher a clínica radiológica que você vai querer. Reparem que você pode fazer a busca por estado ou por cidade. Então, por exemplo, o que tem em Caxias? Por exemplo, você escreve aqui Caxias. Hoje a gente tem 2 clínicas em Caxias, a VHX e a Dr. X. As 2 são em Duque de Caxias. E aí, obviamente, dependendo da sua região, você vai escolher, eu quero na Barra. Na Barra tem essas 3 aqui, tem no Downtown, Américas e tal. Eu quero em São Paulo. O que tem em São Paulo? Em São Paulo tem a Lumina na Vila Progredio. E por aí vai, durante a nossa expansão, e à medida que qualquer dentista for chegando, a gente vai achar uma clínica próxima a você. Por quê? Porque no caso dos alinhadores, os exames são pagos pela Invisalign. Isso já está incluído no custo do seu tratamento. Bom, e tudo é colocado separadamente, né? O protocolo fotográfico, o escaneamento, você vai escolher a clínica que vai fazer e a radiografia panorâmica. Obviamente, é que você vai escolher o que você vai fazer. Então, por exemplo, não escolha, pelo amor de Deus, uma clínica para fazer o escaneamento, outra para fazer a radiografia panorâmica e uma outra só para o cara passear pela cidade. Não é isso que se trata. O que é isso? É que se caso o paciente não precisar de um dos exames, ok? Você pode dispensar um dos exames. Por exemplo, é um caso de segunda etapa de escaneamento. Então, você só precisa de escaneamento e vai fazer lá na DataX Centro e protocolo fotográfico. Beleza. Aí, isso aqui já é uma parte da evolução do tratamento, né, que é quando vem para você aprovar o planejamento. E aqui já é quando é para imprimir o modelo. Então, no caso aqui, você vai colocar o salvar, ok? Aqui, por exemplo, eu vou escrever um paciente aqui, só para ele deixar eu salvar, porque nessa hora, a gente está até para fazer uma atualização do sistema. Deixa eu ver o que ele está pedindo para eu arrumar. Então, ele não vai deixar vocês caminharem se vocês não tiverem com os campos preenchidos. Então, assim, qualquer coisinha que se você não tiver com o campo preenchido, você não vai conseguir salvar e tal. Quando você conseguiu, ele diz aqui, a placa, um número do seu tratamento foi adicionado com sucesso. Então, a gente vai lá e adiciona a placa. Se você quiser uma outra placa, né? Vai fazer um outro caso. E aqui fica o status do seu tratamento. Reparem que aqui está aguardando início. Por quê? Porque eu preciso, quando voltar naquele tratamento e colocar aqui, clicar, solicitar exame. A clínica de exame só vai receber o e-mail
dizendo que esse cara aqui foi selecionado para a clínica dela se você apertar esse botão lá em cima, aqui, ó, para você acompanhar o teu caso. No caso, ele sumiu, ele diz aqui que o histórico foi adicionado, né, na data de hoje. E aqui, se você põe em dashboard, você tem o tratamento, como está, tudo aquilo que você gravou está aqui. Quando o paciente, por exemplo, aqui eu dispensei a panorâmica, mas quando o paciente for lá na radiologia e fizer o escaneamento e fizer as fotografias, isso tudo vai estar disponível aqui. Assim como o vídeo de como foi o tratamento e o relatório de planejamento, quantidade de alinhadores e o valor, que aqui é como se fosse a ficha do paciente, a ficha de pedido desse paciente. E a qualquer momento você pode vir aqui ver os seus pedidos. E a qualquer momento você pode olhar a ficha dele de como está evoluindo esse tratamento. Quer dizer, o meu EZ é um exame não só para você pedir, como para você acompanhar, ok? Nele também você pode acompanhar suas faturas, quer dizer, como é que estão os pagamentos dos seus parcelamentos, e também avisa qual que seria a próxima fatura. Então, assim, lembrem-se bastante de que é importante a gente, quando for solicitar a placa, estar atento aí a voltar aqui na ficha para confirmar, porque agora o status está aguardando exames. Quando o seu paciente for lá, fizer os exames, vai mudar aqui para aguardando planejamento. E aí vai chegar uma mensagem para vocês, seu planejamento está lá e pode ser para você aprovar. E aí, sucessivamente, a gente vai se falando aí pelo meu exemplo.